Queria ler um versículo de vocês que diz assim: finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. Bem, nós possamos então orar, bem? Revestido desse poder, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar e pedir a Deus a direção do Senhor. Senhor, obrigado, Deus, porque nós chegamos aqui guardados pelo Senhor, Jesus. Este lugar possa ser cheio, Pai, da tua presença. Nós possamos, ó Deus, aqui estar atento a tudo que vai ser falado, Deus, e também prepare as nossas vidas, porque aqui nós vamos adorar e dizer o nome do Senhor neste lugar, Deus. Porque aqui, Deus, é um culto, Deus, um culto onde nós aprendemos mais de Ti, Jesus. Onde nós possamos nos expressar, Deus. Por isso eu peço, Deus, a direção do Santo Espírito, Deus, para essa escola bíblica, Deus, que vai se dar início agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos louvar aquele livro que fala, não vai tardar. Aleluia, Jesus. Não vai tardar, que Cristo há de voltar. Não vai tardar, que veremos Jesus. Eu quero me preparar, pois quero logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não vai tardar, que Cristo há de voltar. Não vai tardar, que veremos Jesus. Eu quero me preparar, pois quero logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois quero logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Grande será esse dia, né, meu irmão? Onde o Senhor quer buscar a igreja. Por isso que nós estamos aqui nos preparando, né, para esse grande dia triunfal que vai ser para a nossa igreja. Por isso que nós somos gratos ao Senhor, Jesus. Já pensou em todos nós dois lá perto de Jesus? Ah, bom, Marcos, você venceu, né, Marcos? Todo glória. Isso aí, né, irmãos? Te agradeço, Jesus. Tudo que tens feito, Por tudo que vais fazer.
Nós vamos virar para esse Jesus Cristo, né, irmãos? Por mais que nós agradecemos a Ele, nós não chegamos pouco tempo do que Ele fez por nós, do que Ele fazer por nós. Mas nós estamos aqui para agradecer, Jesus. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Louvado é o nosso Senhor. Vamos orar agradecer nesse momento, né? Pedir que o Senhor venha estar nos ensinando hoje, nessa manhã, e falando conosco. Vem, crianças e adolescentes. Nosso futuro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Levante suas mãos para cá agora. A gente está orando pelas nossas crianças, nossos adolescentes, que é o nosso futuro, né? Aleluia, que elas possam cada dia mais aprender mais e mais de Cristo e firmar os pés na rocha. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, ó Deus, por este momento de louvor. Te agradeço, ó Deus, por cada vida que está aqui nesta manhã. Ó Pai, quero colocar agora em tuas mãos, ó Deus, cada uma dessas crianças, desses adolescentes. Que o Senhor venha usá-las, ó Pai, futuramente ou agora mesmo, em nosso meio, ó Deus. Usar, ó Pai, como discípulos para salvar essa nação. Ó Deus, tome em tuas mãos, abre a mente delas para elas poderem receber a palavra de hoje, ó Pai, ensinamento,
Tome em tuas mãos as vidas das professoras, ó Pai, ilumina, Senhor, usa-os, ó Pai, cada dia mais, dê a elas forças, capacidade para estar nesse dia a dia, no domingo, ó Pai, ensinando cada vez mais. Que o Senhor abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada um de nós. Abençoa, Pai, a vida do pastor que vai estar liderando hoje a escola bíblica como professor. Usa-o, Pai, em nome de Jesus, para que possamos entender o melhor nesta manhã. No nome de Jesus, te oramos, te agradecemos. Amém. Bom dia, amados. Bom dia. Paz seja convosco, amém? Amém. Eu queria pedir para a gente juntar um lado aqui, ó. A gente vem falando sobre as 7 igrejas, e hoje a gente vai falar sobre a última, que é a 7ª. Eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, no capítulo 3, versículo 14. Faz menção a respeito desta igreja. Apocalipse 3, 14. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Amém? E aí a gente vai ver alguns pontos, querido. O horário não tem como a gente falar tudo, mas a gente vai falar algumas coisas importantes, né? A igreja de Laodiceia, o nome da cidade, quem fundou Laodiceia foi Antíoco II. Ela foi fundada em 250 a.C. E a cidade de Laodiceia leva esse nome em homenagem à esposa de Antíoco, que se chamava Laodice. E por chamar Laodice, o marido resolveu homenagear, deu o nome à cidade de Laodiceia. E aí, Laodiceia, essa cidade rica, uma cidade estrategicamente falando, né? Tinha a sua riqueza, a extração da lã negra, as outras eram tudo lã branca. Lá em Laodiceia, eu extraía a lã negra, brilhosa, bonita como cílio, e era caríssima. Então essa lã, ela era desejada pelos reis, pelas princesas, pelas rainhas. Laodiceia mandava para todas as outras cidades. Essa lã era extraída de lá. Era uma cidade tão rica que tinha faculdade
a medicina era avançada na cidade de Laodiceia ao ponto de, segundo os estudiosos, criar o primeiro remédio para os mortos. Está vendo aí, Letícia? É a cidade, estamos falando da cidade de Laodiceia. Laodiceia tinha riquezas. E aí, houve um terremoto e abalou a cidade de Laodiceia, destruiu casas, sacudiu tudo. E Roma quis ajudar a Laodiceia. Laodiceia era tão rica que não aceitou. Não precisamos de ajuda, não. Nós mesmos vamos reconstruir a cidade, abrindo mão e receber ajuda. Olha a potência que era a cidade de Laodiceia. E aí então, queridos, a gente não encontra dentro da Bíblia o relato de quem foi que fundou a igreja de Laodiceia. Não tem o nome, né, daquele que fez, que foi lá, abriu a igreja, criou a igreja de Laodiceia, mas, segundo estudiosos, foi um discípulo de Paulo, chamado Epáfras, que criou a igreja de Laodiceia. Quando Paulo foi preso, a igreja de Laodiceia já existia naquela época. Então, a gente foi tirando um diagnóstico, fizemos um diagnóstico da igreja de Laodiceia. Vocês lembram o que foi que Jesus falou a respeito da cidade de Laodiceia? O que Deus falou sobre Laodiceia? Algo que chamou a atenção. Quem estudou? Espírito de morte. Quem leu? Como é que é isso? Espírito de morte. Não fala, eu vou ouvir. Fala aí. Que ela não era nem fria nem morta. Está no texto? Entendeu? É. Como é frio. 16. Assim porque és morto e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então Deus falou o que com a igreja? Não és fria e nem quente. És o quê? Da minha boca, vomitar-te. Quem falou isso? A carta, né? Está lá, não está? Quem escreveu a carta? João. Aí escuta, mas por que ele disse isso? Por que foi dito isso? Não és quente e nem frio, és morto, e da minha boca vomitar-te e. Tem aí, irmãos, o porquê. É interessante. Quando você começa a estudar, aí você começa a encaixar as peças, você começa a ver o porquê das coisas. Veja bem, querido. Escuta isso. As águas mornas de Laodiceia aconteceu somente porque Laodiceia dependia da cidade de Hierápolis, onde havia fontes de águas termais quentes. Aí, Laodiceia
por ser uma cidade rica, canalizou 60 quilômetros na cidade próxima, pegando água da fonte que era quente daquela cidade, porque lá nessa cidade tinha fontes de águas borbulhantes de quente. Então Laodiceia canalizou essa água quente e levou lá para a sua cidade. Olha aqui para mim. Só que a distância era grande. Então a água saía de lá quente, mas chegava na Laodiceia morna. Mas como Jesus sempre usou as coisas em volta para dar ensinamento, ele disse a Laodiceia: não és quente, Gabriel, nem frio, és morno. E por ser morno da minha boca, umidade. Presta atenção nisso. Foi por isso que essa palavra ficou. Porque havia fontes quentes, mas ela não chegava quente em Laodiceia, chegava morna. E aí ele compara a igreja, querido, a este episódio que acontecia na própria cidade. Aprenderam aí? Quem já sabia? Está vendo aí? Então, quando alguém falar para você a respeito desse versículo, você chega e ensina ele. Chega para ele e fala: sabe por que ficou esse versículo? Não. Porque havia uma cidade a 60 quilômetros que a fonte era água quente. E Laodiceia, por ser riquíssimo, buscou essa água quente para eles. Só que ela não chegava quente. Por causa da distância, chegava morna. Por isso Jesus usou isso. Amém, queridos? Então já aprendemos essa manhã algo interessante. Agora, qual é o diagnóstico da igreja de Laodiceia? Primeiro, falta de fervor, ou seja, não era uma igreja aquecida, era uma igreja morna. Laodiceia confiava tanto, a igreja de Laodiceia confiava tanto no seu poder aquisitivo, que eles esqueciam da dependência de Deus. Eles achavam que o poder aquisitivo que eles tinham podiam conquistar tudo. Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era falsa. Versículo 17. Quem lê para nós? Como diz, sou enriquecido. De nada tenho falta e não sabe o que é. E de nada tenho falta. Aí tem o que aí? Não sabe o que é Os desgastado. parentes. Vale agora. Não sabe se és desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Olha bem. Como dizes, rico sou. Falando da igreja. Como dizes, rico sou. Estou enriquecido. E de nada tenho falta. Aí, entre parênteses, Jesus fala quem realmente a igreja é. Não sabeis que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha a verdadeira referência que Deus via nessa igreja, que se sentia rico e poderosa. Está vendo aí isso? A igreja se via como rica e poderosa. Deus mostra que ela era desgraçada, miserável, pobre, cega. Ou seja, eles achavam que tinham tudo. Deus olhava e via que eles não tinham nada. O diagnóstico
que o próprio Senhor fez da igreja em Laodiceia. A igreja se sentia poderosa, mas Deus olhava e via fracasso, pobreza, cegueira e nudez. Agora me explica isso. Bem, uma cidade que tinha a lã mais desejada da época, que era a lã negra, que brilhava como seda, que confeccionavam vestes reais, caríssimas. Deus olha e vê essa igreja como a igreja que está no... Ou seja, tinha lã, mas andava livre. A nudez aqui não é a veste. A nudez aqui eram os ensinamentos. A nudez aqui era a vontade de Deus. Eles tinham vestes caríssimas, mas Deus olhava e via que eles estavam. Era a cidade rica, mas Deus olhava e via a igreja como uma pobre. Nem sempre a nossa visão é a visão de Deus. Versículo 17 nos fala sobre isso. Diagnóstico que foi feito sobre a igreja. Era a igreja de Cristo, mas ao invés de dar alegria, dava náuseas. Laodiceia era a igreja de Deus, era a igreja de Cristo, tanto é que eles não aceitaram a ajuda de Roma para não se prender à religião de Roma. Laodiceia era uma igreja do Senhor, mas ela não dava alegria a Deus, ela causava em Deus o quê? Náuseas. Por isso o versículo, que tu não és nem quente, nem frio, tu és morno, e da minha boca vomitar-te-ei. Dava o quê? Náuseas em Deus. Vai guardando isso. Uma igreja rica, poderosa, uma cidade rica, mas que não dava alegria a Deus. Deus olhava para a Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, e não sentia prazer no que ele via. Eram pessoas que frequentavam a igreja, pessoas de posses, e achavam que o que tinham bastava. E, no entanto, tudo que faziam fazia náuseas a Deus, ao ponto de Deus olhar para ele e falar: a vontade de vomitar no senso da minha boca. Agora, o que é que a gente vomita? O que é que a gente vomita? Ei, a gente vomita o que está dentro. Porque o que está fora, está fora. Não é verdade? Você já ficou vomitando, ele vomita o que está dentro dele. Então Deus estava dizendo assim: ó, a igreja de Laodiceia está dentro de mim. Mas tem hora que dá vontade de eu fazer o quê? De eu abandonar ela, de eu sair dela, de eu largar ela, de eu botar ela para fora de mim. As atitudes e a forma como a igreja de Laodiceia estava vivendo. Agora, versículo 20.
Aí, Deus está falando da igreja de Laodiceia. O que está escrito aí? 19, pastor. Você quer ler o 19? 19. Então lê aí, né? Eu repreendo e castigo a todos quantos o amam. Se, pois, zelosos e arrependentes. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Se, pois, zelosos e arrependentes. Certo? Está vendo aí? O bom pai que ama o filho corrige. E olha o que ele diz: ser zeloso e arrependa-te. Você muda. Agora, querido, tem pessoas que não querem mudança. Tem pessoas que não aceitam correção. Laodiceia era uma igreja que não aceitava a correção de Deus. Elas queriam viver da maneira dela e queria que Deus aceitasse. Mas Deus disse, nós vimos aqui, da vontade de eu vomitar vocês de dentro de mim, porque eu estou ensinando e vocês não querem aprender. Eu estou mostrando e vocês não querem mudar. Aquele povo não se tornavam discípulos da igreja de Laodiceia, Fabiana. Eles eram frequentadores. Eles queriam que a igreja de Cristo se adaptasse à forma que eles viviam em Laodiceia. Eles achavam que o que eles tinham comprava Deus. Essa era a característica da igreja de Laodiceia. Versículo 20 diz o quê? Diz o quê? Rico sou e estou enriquecido. Não, o 20. Eis que estou à porta lá. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Deus, olha aqui para mim, queria ter comunhão com a igreja de Laodiceia, mas Jesus, escuta, Deus só ficava às portas. Deus ficava insistindo para entrar na igreja de Laodiceia, mas o povo não aceitava. Deus queria sentar à mesa com a igreja de Laodiceia, mas a igreja de Laodiceia não deixava. Por isso é que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se a igreja de Laodiceia abrir a porta, eu vou entrar, cear com eles e eles comigo. Então, quando a igreja de Laodiceia participava da ceia, querido, Deus não estava presente. Eles comiam a sua própria ceia. Lembra o que diz o texto da Santa Ceia? Aquele que come do pão e bebe do sangue sem discernir o povo, toma para si condenação. Deus bateu a porta, pedindo ao José para entrar na igreja de Laodiceia, mas lá ele não tinha espaço. Lá não davam a ele oportunidade. Pega uma igreja de rico, de pessoas de poder aquisitivo.
eram pessoas que, por serem ricas, pastora Karen, eles achavam que não dependiam de Deus, não precisavam de Deus para eles. Eles eram frequentadores. Quando eles se reuniam na igreja de Laodiceia, não era para demonstrar para Deus a dependência de Deus. E hoje existe isso. Com calma. Olha para vocês. Os membros da igreja de Laodiceia se orgulhavam da aparência em sua alma, suficiência e poder. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Como eu disse para vocês lá atrás, irmãos, aqui, eles se orgulharam da forma que eles tinham, a aparência. O povo da igreja de Laodiceia vivia uma aparência falsa. Aparentava ser uma coisa, mas no fundo era outra. Diziam ser, mas no fundo era outra. Escuta, alguém fez uma pergunta. E qual foi a pergunta que vocês fizeram? Eu falei, calma. Se existe isso nos nossos dias hoje, interessante, querido, você ouvir de um líder, você ouvir de um pastor a seguinte frase: não importa como estou lá fora, o importante é o momento que estou aqui dentro. Tem que ser importante. É para que dentro seja uma coisa, lá fora seja outra. Pode fazer tudo que ele quiser lá fora. Uma igreja que diz o importante é o que está no momento aqui dentro e não o que está vivendo lá fora, é uma igreja característica de qual igreja? Da que nós estamos falando. Concorda comigo? Porque agora nós acabamos de ver aqui, no versículo 18, aconselho, ele não está exigindo, está aconselhando, que de mim compres ouro provado no fogo para que tenha riqueza, e vestes brancas para que dê vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios para que veja. Ele está dizendo, aconselho que mude a sua forma de viver, aconselho de que abra os teus olhos para ver a verdade. A igreja de Laodiceia vivia, querido, dentro do templo uma coisa, lá fora vivia outra coisa. Entender que eles eram convencidos e não convencidos. Não havia conversão, havia aparência. Por isso é que ele diz, aconselho-te que use vestes brancas. O que para nós significa vestes brancas? Pureza.
Ele está dizendo: aconselho que purifique as vossas vidas, para que não apareça a vossa nudez, a vossa vergonha. Ele está dizendo assim: olha, dentro vocês são uma coisa, lá fora vocês estão causando o quê? Vergonha. Lá fora está aparecendo a nudez. Nudez, querido, todo mundo está vendo. Ser crente daquele jeito, eu prefiro ficar no mundo. Quem já ouviu alguém falar isso? Sério. Sim, porque o que nos purifica, querido? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o quê? Ele é fogo consumidor. Então ele estava dizendo assim, ó, larga o ouro que vocês têm, porque se você for estudar lá no céu, era uma cidade riquíssima, tinha ouro, além da lã, era uma cidade que tinha vários meios de riqueza. Então ele estava dizendo assim, abandona esse ouro falso aí e venha provar do ouro, passa pelo fogo, purificado pelo fogo. Esse fogo que ele está dizendo aqui não é o fogo natural humano, é o fogo de Deus. Você está entendendo? Ele está dizendo, vocês precisam se purificar, porque vocês estão imundos, e a vossa imundície já está sendo vista a olho nu pelos moradores da cidade de Laodiceia. Pode falar do cara. A palavra estava tão feia aqui. Ele coloca mais. Se alguém ouvir a minha voz, ele está me ouvindo, perdão. Não tinha perdão, meu amigo. Eles entravam, louvavam, mas o louvor não chegava a Deus. Era aquela coisa mecânica. A presença de Deus não vinha no meio da igreja de Laodiceia. Laodiceia estava uma igreja morna, uma mornidão completa. Não tinha nada. Chegava e saíam da mesma maneira. E ele deu a oportunidade para ele, depois do fogo, ele falou, arrependei-vos, né? Como se fala, A misericórdia, misericórdia, para a pessoa que quiser. como tem dado até hoje. Era isso que Deus estava buscando em Laodiceia. Quando a carta foi escrita, meu irmão, olha para mim, ela foi escrita ao líder de Laodiceia, ao pastor da igreja de Laodiceia. O pastor da igreja de Laodiceia, o que ele fez, querido? Ele, para poder não perder as pessoas, para ele não ficar sem aquele povo rico, ele foi na onda, ele aceitou a forma como a igreja queria viver, como muitos hoje têm aceitado. A palavra hoje, que Deus é amor, nós também temos que amar. Claro que nós temos que amar, mas amor de Deus é para a pessoa, não é para o pecado. É isso que a gente precisa entender. Tem pessoas hoje, tem igrejas hoje dizendo que nós temos que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Negativo. Quem falou isso? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que Deus quer é que a gente seja transformado. Foi o que a irmã falou. Deus quer que você passe pelo fogo para você ser queimado e viver em novidade de vida. Não importa,
está fazendo lá fora não importa. O importante é quando chega aqui dentro, a igreja lá do céu, do nosso céu. Vocês estão entendendo que uma igreja morna que aceitava tudo pelo poder aquisitivo, pela riqueza. E Deus está dizendo: eis que estou à porta do mar. Se alguém abrir, eu vou comer com ele, vou sentar com ele. Mas ninguém abriu. Ninguém queria mudança. Eles queriam servir a Deus da maneira que eles queriam, e não da forma como Deus. E nenhum deles era discípulos da vontade de Deus. Eram senhores de si mesmos. Não aceitavam a correção de Deus para a vida deles. Estão entendendo aí? Agora, como evitar se tornar uma igreja morna como Laodiceia? Pergunta que você fez. E aí, pastor? Tem igreja assim hoje? Ué, Satanás não mudou. Continua sendo Deus. A palavra, segundo Edilson falou agora, também não mudou. Ela continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela não vai mudar para satisfazer a gente. Agora, observa bem o que eu vou dizer para vocês. Tem muitos líderes, tem muitos o quê? Líderes atuais, olha aqui para mim, que não estão preocupados em povoar os céus. Eles estão preocupados em lotar os templos. Estão lotando templos com pessoas vivendo da mesma forma que veio lá do mundo. São templos lotados de homossexuais, templo lotado de lésbicas, de viciados, usuários. A multidão está lá, vivendo da mesma forma. Por quê, queridos? Porque o importante não é a mudança de vida, o importante é a quantidade de pessoas. Versículo 15 fala: primeiro eu sou provoca, ele é sujeito e quente, tornaram duas filhas por quente, tanto da ordem deles fizeram como. Deus está dizendo: melhor ela meter o pé e viver o que quisesse viver para lá, friamente, sem Deus, e não ficasse tentando levar uma vida de mão de cá. Mas será que o dia foi quente na igreja de Laodiceia? O dia será que foi quente no início? A Bíblia não fala. Agora, o que leva a igreja a mornidão, a se tornar morna? O que leva a igreja a se tornar uma igreja como a de Laodiceia? O que vocês acham que leva a igreja a entrar na mornidade? Acho que é pensar mais nas riquezas, no status, bem materiais, tudo tinha que ser refinado pelo fogo do Espírito Santo. Mas ali era o olho real, material, e para eles tinha importância. Trazer o mundo para a igreja. Vocês que estão falando, nada a ver. Eu quero ouvir vocês. O que leva à posição de uma igreja como a de Laodiceia? Como digo, né?
Falta de oração. Agora, o principal é a presença do Espírito Santo, né? Tem que estar formado. Porque tem dois tipos de riqueza, a riqueza espiritual e a riqueza material. A Odisseia e as igrejas de hoje, às vezes, escolhem a riqueza material e esquecem a espiritual. Quando você fala igreja, você está falando pessoa ou a entidade? Aí eu posso até ajudar ela aí, né? Na verdade, nós temos que ter o Espírito Santo, né? Então, vamos fazer coisa. O líder que se Como evitar tornar-se uma igreja morna como Laodiceia? Abra aí, João 15. Versículo 6. João 15. Evangelho. Eu sou a videira, vós sois a clave. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como evitar se tornar uma igreja morna como a do Laodiceia? Olha o que diz a Bíblia. Lê novamente alguém. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto. O que fazer para não cair na mornidade da igreja de Laodiceia? Jesus disse que eu sou a videira. Aquele que está em mim e eu nele dará fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Jesus está dizendo que se nós, como igreja, quando a gente fala igreja, querido, não é a quadrangular. Nós estamos falando da igreja. A igreja somos nós. Quando eu estou em Cristo e Ele está em mim, eu dou fruto, eu vou produzir. Agora, a partir do momento, olha aqui para mim, que eu deixo a videira que é Cristo e me distancio da videira que é Jesus Cristo, é natural, quando você corta qualquer galho de qualquer planta, a planta permanece viva, sim ou não? Sim. E o galho? Ó, Morre. Então, eu, sem a videira, morro. A videira sem mim continua viva. Então eu, sem a videira, fico morno. A videira continua aquecida. Então, qual é o segredo para mim não cair na situação da igreja de Laodiceia? Aí, ao invés de eu me afastar, eu tenho que fazer o quê? Me aproximar. Ao ponto, olha aqui, ao ponto de que
eu e a videira nos tornemos quando eu estou na videira, eu dou fruto. Quando eu largo a videira, eu paro de produzir. O galho fora da videira não produz, porque Laodiceia achava que a riqueza que ela tinha daria para ela tudo. Ela esqueceu de que Deus, provedor, é que traria para ela tudo que ela precisava. Aqui, eu estou na videira, a videira me dá vida. Se eu saio da videira, automaticamente eu morro. Então não sou eu o dependente da videira, ou é a videira que depende de mim? Lembra o que Jesus falou com os discípulos? Olha para mim agora. Quando ele estava com a multidão, ele estava dando uma palavra dura. E aí o que disseram? Dura esta palavra, ninguém vai suportar. Fizeram o que o povo? Foi embora. É o que Jesus falou com os discípulos? Alguém sabe? E vocês? Vocês também vão? Ou vocês vão ficar? O que Jesus falou isso? Jesus viu a multidão ir embora, querido. A multidão, foi. Ficou Jesus e os discípulos. Aí ele pergunta para os discípulos: e vocês? Vocês vão ou vão ficar? Jesus nem tremeu. Jesus nem mudou o semblante. A multidão estava indo embora. E aí? Não, vão não, eu vou mudar, tá bom. Vocês não querem? Não tem problema não. Vem cá, vamos sentar aqui. De que jeito vocês querem que eu saia anunciando? Jesus ficou. Virou para a multidão e disse: vocês vão ou vão ficar? Jesus estava dizendo assim: eu não vou mudar para ter gente me acompanhando. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Deus estava dizendo para a igreja: para si, a minha vontade é vomitar você de dentro de mim, porque não vamos mudar. Vocês é que precisam se arrepender, botar um colírio no olho para poder enxergar as coisas espirituais, mudar as vestes brancas, parar de pecar e ficar mostrando a nudez de vocês aí fora. Ei, a videira não precisa da gente, é a gente que precisa da videira. O que é videira, querido? O que é uma videira? O que é uma videira? Me ajuda aí, pastor Sal. O que é uma videira? Planta que dá uva. Da uva. Aqui, a videira não vai dar goiaba para você ficar cuidado. A videira não vai passar a produzir cajá. A videira não vai passar a produzir melancia, Luiz. A videira não vai passar a produzir maçã, mamão.
melão para satisfazer quem quer estar agarrado nela. A videira vai produzir uva, vai viver produzindo uva, vai passar a vida inteira produzindo uva. Quem quiser estar nela tem que produzir uva, ou então larga a videira. A igreja, Deus estava dizendo para Laodiceia: eu não vou mudar o que o meu Pai quer por aquilo que vocês querem viver aqui em Laodiceia. Vocês precisam mudar. Deus não vai mudar nada que Ele deixou nas Escrituras para satisfazer o homem. Aí nós falamos sobre as igrejas, né? E aí alguém disse assim, como é que a pastora falou aí? Nossa Senhora, que a pessoa disse? Olha aqui para mim. A gente não tem que aceitar aquilo que a Bíblia condena para a pessoa acreditar. Jesus não vai mudar para ter ninguém com ele, não. Ele vai continuar sendo aquele que morreu na cruz do Calvário. Nós é que temos que sair da nossa zona do eu acho, eu penso, e começar a entender que isso aqui é verdade de Cristo Jesus. Está vendo aí, Edson? O que produz uma igreja morta? Ela não nasce morta. São as coisas que vão sendo aceitas é que vai transformando ela numa igreja morta. Um grupo de pessoas que se levantam e acham e pensam que tem que ser assim. Aí o pastor, quando perdeu o grupo de pessoas, o que ele faz? Ele aceita o que as pessoas estão impondo. Não, a partir de hoje então, irmãos, não tem problema não. E aí, a igreja começa a entrar no processo de se tornar uma igreja. E pastor, Jesus amava a igreja de Laodiceia. Oi? Deus amava a igreja de Laodiceia? Porque é tanto que ele no capítulo, repetir de novo o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto tu ama. Sem zeloso, arrependei-vos. Depois fala, eis que estou a porta e bato, né? E aí? Então que hoje há possibilidade da pessoa poder se andar dessa fase embora, ele pode arrepender. Abra aí João 8, 31 e o 32. João 8, Rogério. João 8, versículo 31 e 32. Quem achou ele na glória? Se após Jesus atendeu o seguinte, vós permaneceis no morar, verdadeiramente sois meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse o que para os homens? Ele disse o quê? Se vós o quê? Permaneceis na minha palavra. O que é que torna uma igreja morta? É sair fora da palavra. Quando saímos fora da palavra para agradar a um grupo de pessoas, deixamos de ser discípulos. Porque discípulos são todos aqueles que fazem a vontade do meu
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aqui para mim, a pessoa, meu irmão, ela tem que ser liberta em Cristo Jesus e não permanecer na nudez que vive. Jesus convida a pessoa a vestir uma veste branca para tapar a sua nudez, ou seja, os seus pecados, e mudar a prática através da palavra. Porque a partir do momento em que nós permanecemos na palavra, olha o que diz a Bíblia. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o que é discípulo, irmão? Discípulo é aquele que faz o que o outro ensina. Discípulo, Edilson, é aquele que aceita o ensinamento de quem está discipulando. Quem se rebelia não é discípulo. Quem não aceita não é discípulo. Porque se eu estou dizendo para o Edilson o que está na palavra e ele não aceita, ele se torna discípulo. Porque como pode recusar a palavra? Recebeis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estou ensinando para o Edilson a verdade da Bíblia, ele não quer, quando é que ele vai se libertar? Nunca. E Laodiceia vivia desta maneira. Laodiceia não entrava no ensinamento que estava tendo. Queria viver da sua maneira. Por quê? Porque eram ricos e poderosos. Tinham posses. E achavam que aquilo ali comprava tudo. Ao ponto de ouvir Deus falar, eu tenho vontade de pegar a igreja de Laodiceia e vomitar ela de dentro. Ou seja, o que se faz com o fogo? Você vomita, larga lá. Ninguém pega de volta. Só o cão. Estão entendendo? Então a gente precisa vigiar, estar em constante vigilância, para a gente não se tornar uma igreja morta. Porque quando a gente passa a ficar morto na igreja, vir aos cultos já não é mais aquela questão de eu preciso participar das atividades da igreja. É algo que eu não vejo necessidade. Também eu preciso. Você de ir na sexta-feira. Eu acho que você vai melhorar na sexta-feira. Já passei dessa época por 10 anos. Você sabe o que é isso? Achando que é de falar comigo. Eu não estou falando o que eu estou falando lá, já participei, 20 anos na igreja. Esses assuntos abordaram lá. Está ficando bom. E qual é o período de ficar bom? É Deus que não está bom. Esse negócio de passa, esse negócio de barulho, evangelizar, isso aqui, gente, a modernidade, isso aí é da igreja antiga, isso é da época, negócio de corinho, cantar corinho, de fogo, isso é antigamente, gente, hoje tem que, né, hoje tem que ir com papo, tá ficando morto. Mirador, né?
Vocês me avisam o horário. Pastor, você está falando, né, de... Deixa eu só finalizar o meu raciocínio aqui, bem, a gente tem uma oportunidade. Escuta, se tudo que já viu, porque tem tempo que está na igreja, não precisa mais, chama a Bíblia de velha. Chama o ponto de uma endemoniada, está gravando aí, olha? De uma endemoniada e falar que tem que mudar. Que a Bíblia está ultrapassada. Sabe o que é isso? É um monte de igreja morta que tem por aí. Que fica fazendo as coisas aqui. E ainda abertura para esse tipo de gente se levantar e falar isso. Passará céus e terra, mas a minha palavra permanece. Ou seja, que ele entra no cérebro, sai outro, vem outro cérebro, vai outro, vem uma geração, vai outro, mas isso aqui nunca vai ficar velho. Isso aqui é a lâmpada dos nossos pés e luz do nosso caminho. Tudo que está aqui é verdade. Doa quem doer, peixe, anel, quem quiser. Mas isso aqui é verdade. E a igreja que somos nós temos que permanecer aqui. Fora daqui é morte. É se transformar na igreja morta. E tanto faz chover para cima como chover para baixo. E como o senhor estava falando, né, antes, a igreja se torna morta. Alguns fatores. Um deles é tipo, se concordar com, talvez, um grupo, naquela posição que eles se apresentam, ou na opinião deles, e vai levando daquela forma. Então, assim, eu colocaria, assim, muitas vezes, dentro das igrejas hoje, existe aquela situação das pessoas serem coniventes com o erro. Conivente com aquilo que sabe que está errado, com aquilo que não convém, com aquilo que não agrada a Deus, que não é da parte de Deus, mas aceita. Não fala para não perder a pessoa. Aceita e tipo assim, vamos dizer assim, né, faz vista grossa aquilo que está acontecendo. Como já foi citado aqui algumas vezes na escola bíblica. Né? Um exemplo, por exemplo, eu sou líder do Gabriel, eu sei que está acontecendo algo com o Gabriel que precisa ser acertado, que precisa ser, né, mudado. Eu tenho conhecimento, mas eu não chamo para orientar, para aconselhar, para conversar. E deixo ele. Para não perder o Tipo Gabriel. assim, para não perder o Gabriel. Ah, não, ele não vai aceitar. Se eu falar com ele, ele vai embora. Ele vai embora. Então ele não vai aceitar, ele vai ser resistente. Então muitas vezes a igreja acaba sendo conivente, a liderança acaba sendo conivente com aquela situação que muitos têm conhecimento, às vezes a própria igreja como um todo tem conhecimento, talvez de um escândalo, talvez de um ato que é errado, né, perante os olhos do Senhor, mas que aceita. E aquilo vai se tornando natural e normal dentro das igrejas. Por isso que Jesus falou com os discípulos: e vocês? Vocês vão com eles ou vão ficar? Porque é desse jeito que eu falei, não vai mudar nada. Entendeu? Jesus estava dizendo assim: quem quiser ir também, que vá. Não vai mudar não. É do jeito que eu peguei aqui. É isso que está acontecendo. Vocês estão entendendo? E aí, começa. Aí a Marli viu o Edilson e disse assim: poxa, Edilson foi assim, não aconteceu nada. Não vai ver eu também, acostumado com o meu jeito. Aí daqui a pouco, estou vivendo uma igreja de Laodiceia, cada um do seu jeito. E Deus olhando e dizendo: a minha vontade é pegar todos e jogar para fora de mim, ou seja, tirar de dentro de mim. Estão entendendo, irmãos, essa última igreja aí? Estão vendo aí? É um modelo de igreja
a não ser seguida. Que as atitudes de Laodiceia eram essas. Como eu disse para vocês, igrejas mortas não começaram mortas. Pouco a pouco vão abrindo mão da verdade de Cristo para ter seus templos cheios, estão preocupados com a marca da sua denominação do que com o reino. O importante é eu chegar para os amigos e falar: a minha igreja está lotada. Não, foi não. Não, isso é o terceiro domingo que eu falo. Fotografa ali, deixa eu dar uma aula. Irmãos, é porque eu estou de problema. Ou vão abrindo mão da verdade de Cristo para ter seus tempos cheios, estão preocupados com a marca do que com o reino. Abra em Gálatas 5:9. Deixa eu ver se está escrito aí. Gálatas 5:9. Vamos ver se está escrito. Eu respondi ao perguntar a Madriga, ela perguntou se ela está quente. Eu acho que ela está. E aqui é? A pergunta que pensou que você já foi quente. Então, Começou quente. a senhora foi, né? Pergunta ela. Começou bom. Normalmente, querido, né, a igreja começa quente. Desvia. Normalmente, né? Ela começa quente, ela começa no nível assim, né? Todo mundo ali no primeiro amor, né? Todo mundo no primeiro amor, bonitinho. Só que depois o primeiro amor foi de lado e cada um começa a querer viver o que acha, o que pensa. 99%, irmãos, 99% das denominações criadas são criadas por pessoas que frequentavam um lugar e não concordavam com aquilo, saíram para poder pregar o que acham que concorda. Então, por exemplo, nós estamos aí em lugares que não concordam com o dízimo, com a fé. Tem lugar que não concorda, Pai, Filho, Espírito Santo, só pelo Jesus. Esse tipo de pessoas foram saindo e foram criando os seus achômetros e pensamentos. Amém? Quem achou Gálatas 5 aí? Quem achou? 9. Isso. O quê? Olha o que está dizendo, hein? Um pouco de fermento estraga toda a massa. Ou um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha aqui para mim. Vai fabricar o pão. Amém, querido? Bota um saco de trigo. A pergunta é, bota também um saco de fermento? Bota o quê? Um pouco. Bota um pouco de fermento. Então, o que acontece? De pouquinho a pouquinho, a igreja vai ficando morta. Está entendendo o que Gálatas está dizendo? Perguntaram para mim, e como é que isso acontece? Pouco a pouco, aceitando as coisas. Eu acabei aqui, ela que deu uma aula, aquela estratégia, as coisas do Israel, era infiltrar
costumes, o povo inimigo de Deus é Israel. E eles foram acostumando, quando eles descobriram que Israel estava totalmente contaminada e Deus teve que agir. Foi isso mesmo que aconteceu uma aula, foi sobre a igreja de, não me recordo. Quando foi a igreja, eu lembro que foi a igreja de Macacaria. E é igual o senhor está falando. Tem que ficar atento, ele já contamina a igreja e tudo que eu gosto. Tem um ditado, né? Ditado não. Pessoas que falam bem assim, irmãos, enquanto cercamos o nosso plantio para a raposa grande, não vigiamos as raposinhas. Elas entram e lá dentro elas crescem e se tornam raposas grandes. Agora vocês já observaram que estou falando em tempos atuais. Quando o anjo da igreja corrige, pessoas do corpo se levantam contra o pastor defendendo que está sendo corrigido. Já repararam isso? Por quê? Porque hoje eu preciso estar bem com todo mundo. E para mim estar bem com todo mundo, eu não posso discordar que o pastor chamou a atenção de Gabriel. Então eu vou massagear o Gabriel. Eu falava para Maria, o pastor fez com o Gabriel, ela respondeu de mim. Se fosse você, aí ele vai falar que não fala não, por quê? Eu perguntei se fosse ele. Ó, Satanás é astuto. Falei do Egisto, que a Maria falou sobre o Gabriel e disse que eu batia se fosse você. O que essa igreja está ficando? O que essa igreja está ficando? Morre. Mas aí, quando que a gente tem nessa situação, não é a nossa igreja, né? Um exemplo que acontece na igreja do povo. Esse exemplo é um exemplo de membresia que está sem conexão do Senhor, porque várias vezes o pastor ensina isso para a gente aqui, fofoca, vamos dizer, o que vier, o que a gente tem que fazer? Não, né? Comentário ou ir contra alguma regra, quando é levado à frente, é porque nós estamos dando ouvido àquilo que não deveríamos estar. Então, existe um foco que existe e que não está sendo ofertado de alguma forma. E foi aquilo que nós falamos aqui. Eu acho que focos errados, levantados em qualquer lugar, a gente pensa através da oração que o pastor falou. Seguir a verdade e acabar com isso. E aí, se a gente começar a ter um foco apenas que é Jesus, até mais quando a gente não consegue contar um exemplo, o pastor falando mais ou menos isso, o pastor está falando, eu dei um exemplo de um copo de água, né? Um membro falou que ia sair da igreja, porque na igreja tinha muita coisa errada, e o pastor não estava vendo, o pastor não estava fugindo, e aí ele saiu porque ele não estava bem ali. Aí o pastor pegou e falou assim: então pega esse copo de água, dá 6 voltas dentro da igreja e não deixa cair nenhuma.
Ele pegou um copo de água cheio e deu 6 voltas dentro da igreja e chegou o pastor muito feliz, porque ele não deixou cair nenhuma gota. Aí o pastor perguntou para ele: deixou cair alguma gota de água? Ele falou: não, pastor, não deixei cair nenhuma gota. Por que você não deixou cair nenhuma gota? Aí ele respondeu: porque eu estava olhando o copo de água. Aí o pastor falou: quando você começar a observar isso, a gente vai parar de ver os da igreja, porque nós somos o lugar onde nós tratamos as pessoas. E até quem trata também é doente, porque se fosse perfeito, não estaria aqui. Perfeição é só Cristo. Nós todos os dias nós estamos progredindo na verdade e sendo mudados por Ele. Por isso que o texto fala, pastor André, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que eu estou ligado na videira, tendo convicção que ela produz uva, eu aceito estar ligado nela. É igual, por exemplo, nós estamos em Belo Horizonte e aqui sabemos como funciona a igreja em Belo Horizonte. Se eu não estou satisfeito com a forma que aqui trabalho, eu não vou ser fermento, levedar o restante. Eu vou procurar o anjo da igreja e falar: pastor, até hoje foi bacana, mas eu vou procurar um lugar. Vai com Deus, Deus te abençoe. Porque Jesus não chamou ninguém da multidão para voltar. E os próprios discípulos, ele perguntou: e vocês, vão ou vão ficar? E ninguém é obrigado a estar no lugar aonde não está satisfeito. Agora, o que você não pode é ir contra, se levantar contra, falar mal, tentando justificar aquilo que você acha que você fez. Se eu não estou satisfeito dentro de uma empresa, eu não vou procurar uma maneira de dar prejuízo à empresa. Eu vou chegar no dono e vou dizer: eu não estou mais satisfeito com a sala da sua empresa. Se você conhece a verdade. Agora eu dou um atestado de 15 dias. Com nada. Estou sentindo nada. Aí passa mais 6 dias, eu vou lá e dou um direito. Não, por que você está fazendo isso? Mas não, eu não vou perder meus direitos. Você entrou na empresa, foi apresentado para você as normas da empresa, a forma como a empresa trabalha, o salário que você ia ganhar. Você não aceitou? Será que agora você vai dizer que como é que você vai dizer agora que a empresa paga uma mixaria? Você sabia como a empresa paga? A mesma coisa é a igreja. Você está vindo na igreja, está frequentando a igreja, você está vendo que bate palma, você está vendo que é uma igreja muito difícil, você está vendo que tem coreografia. Aí você vem para a igreja, na frente você levanta a mão, você se reúne, começa a congregar, daqui a pouco você vem e fala: eu gosto de coreografia. Não pode você para esse médico, não foi assim que você encontrou? Por que você entrou? Para que você veio? Você veio para causar confusão? Conhece o pastor da igreja, sabe como o pastor é. Agora você descobre da forma que o pastor está, depois você chegou. Aí você fica pelos cantos, murmurando para o pastor da igreja. Aí você querendo estar aqui, que me conhece, que aceitou, que ficou aqui, não fala nada. Aí, ao pouco, a igreja vai se tornando uma igreja morta. O pastor fala, eu discordo, não concordo. Aí tem que cantar uns pequenos no Raul Gil. Concorda não? Pega um banquinho, sai de você. Porque você foi uma bênção infinita e vai ser uma bênção única. Porque não pode ficar dentro da igreja.
você não morre. Porque quem não concorda com o ambiente e com as coisas que ele não participa, se não participa, está morto. E aí vai ser vomitado da boca de Deus. Porque está sem comunhão. Porque como é que senta à mesa para cear com os pensamentos que tem? Laodiceia se tornou uma igreja morta. Deus bateu na porta, quis entrar na igreja e não permitiu. Ele está entendendo? Quando vivemos os verdadeiros padrões que Jesus estabeleceu para a igreja, o rebelde retorna e muda as suas atitudes, deixando o orgulho de lado, e ele se torna fiel e quer viver o discipulado que Cristo Jesus ordenou. Quando essa atitude, ele tira toda a modidão da sua vida e passa a voltar a aquecer o seu espírito novamente na presença de Deus. Finalizando, Deus não vai mudar, vai continuar sendo Deus. E esta igreja, que é a sétima carta, ser enviada e recebida pelo anjo da igreja, nos mostra isso. Meu irmão, ninguém vai mudar Deus. Deus é que vai mudar a gente, se a gente permitir. Agora lembre, conselho que não é meu, está na Bíblia. É melhor você escolher uma vez. Ou você quer ser quente, ou mete o pé e vai ser frio. Morno, você está perdendo tempo. Porque morno Deus vomita da boca. Ou seja, você quer Deus, mas não quer se converter. E se não quer se converter, não tem céu para ninguém que não quer se converter. Então é melhor ir viver no mundo. Porque está enganando a si mesmo. Conselho de Deus. Ele não quer que ninguém se perca. Mas lembre-se uma coisa: na passagem de Jesus, ele não chamou ninguém para ficar. Ele deixou todo mundo embora. Até os discípulos perguntou: vocês vão ouvir? Porque Jesus não anula ninguém. Não vai passar a mão em cima do seu pecado, porque te ama. Deus é amor, mas é justiça. Obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês terem vindo, ouvindo a gente aí. Bom, vamos orar para agradecer. Deus, obrigado por ter vindo. Em pé, por favor. Nós estamos encerrando essa matéria. Domingo que vem, no próximo domingo, nós teremos duas aulas. Tratando de um outro assunto. Vamos falar de como compartilhar com os irmãos assim que tiver nos ouvindo. Bem? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esta manhã de aprendizado aqui da tua presença, da tua casa, dos teus irmãos. Nós glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em cada um de nós, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de receber a tua graça e, através dela, Deus, poder alcançar os teus propósitos. Assim, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos mais uma vez por esta manhã. Que esse domingo seja inteiramente na tua presença, debaixo das tuas bênçãos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, estou encerrado. Até domingo que vem.